E aí, rapaziada do De Quebrada Futebol Clube, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hoje eu e o Nego Dan viemos aqui para falar de Corinthians. Vamos falar do time do povo, o poderoso Coringão. Sabendo que o Corinthians tem o jogo do Flamengo hoje, quer dizer, amanhã, né? Pela Libertadores. Nós vamos falar um pouco de Corinthians e Avaí, qual foram nossas impressões, se o Corinthians deu uma melhorada, se o Corinthians piorou, se o Corinthians estacionou. Depois nós vamos falar sobre uma projeção do jogo do Flamengo e Corinthians, né? O que o Corinthians pode fazer para reverter esse jogo, né? E depois tem as notícias aí que pipocou durante o dia. E aí, Nego Dan, como é que você tá? Tudo bem? Maravilha, tudo tranquilo, tudo sob controle. Vamos falar um pouco aí do Timão, o time do povo, É né? isso O mesmo. time que está brigando por todos os Tríplice títulos, coroa. tríplice coroa, É, você não ri e não, cara. teremos uma, Você e desafia muito o teremos Corinthians, cara. uma bomba, uma bomba. Coloca o som aí no fundo aí, ô DJ. Bum! É, Bom, vamos lá, vamos, rapaziada. vamos. Primeiro nós vamos falar de Corinthians e Avaí. Quem assistiu o jogo e não dormiu, nós vamos mostrar aí para vocês os melhores momentos de Corinthians e Avaí. Ô, Nego Dan, ponto positivo do Corinthians, a volta do Renato Augusto foi importante, porque é um jogador importante, é um jogador com classe, é um jogador que veio para fazer diferença. E o Corinthians coloca, o Vitor Pereira coloca o Renato Augusto para jogar, para adquirir ritmo para o jogo principal, que é o jogo do Flamengo. O que você achou da atuação do Renato Augusto, do time, do coletivo? Ou seus olhos também sangraram, o jogo foi ruim? Enfim, o que você achou de Corinthians e Avaí? Primeiro tempo do Corinthians, fraco. Segundo tempo do Corinthians deu uma melhorada. Ficou menos ruim. E o Corinthians, no seu melhor estilo, consegue empatar o jogo no apagar das luzes. Um gol do Balbuena, que havia feito um pênalti, foi lá e recuperou parte da sua dignidade e faz o gol de empate. Aí você me fala do Renato Augusto. Será mesmo que o Renato Augusto vai melhorar esse time? Ou será que ele vai atrapalhar esse time? Eu não sei, cara, mas eu tenho a impressão que esses jogadores eles atrapalham o Corinthians, Renato Augusto, o Ah, não William, tem como, pô, não tem como, pô. Juliano. Você pega aí, ó. Vamos ilustrar para o torcedor corintiano como foi o último jogo do Corinthians na Libertadores. O meio-campo foi Hum, formado por Cantígio, Duqueiroz e Maicon, entendeu? Provável time do Corinthians amanhã vai ter o Duqueiroz, o Fausto Vera e o Renato Augusto. É uma diferença, pô. É uma diferença enorme entre um meio-campo e o vamos outro. ver. Isso nome, né? É Estamos falando uma de nome, né? diferença. Nos Existe uma nomes, diferença. vamos. Se fosse aquele Renato Augusto de 2015, Não estaria no Corinthians esse de convenhamos, 2015, não. convenhamos, mas não é o Renato Augusto de 2015. É um Renato Augusto que você não sabe até onde ele pode te dar fisicamente. É um Renato Augusto que não rouba tantas bolas, que não recupera tantas bolas igual ele recuperava, Mas é um Renato entendeu? Augusto que É um faz o time Renato jogar? Augusto que não bate, não faz. Nunca fez. Esse Renato Augusto ele nunca fez. O Renato Augusto que fez o time jogar foi o de 2015. É o que eu vejo de futebol, Bruno. É o que eu vejo de futebol, Ah, entendeu? mas também é Não tenho injusto, né, pro... cara? eu, Porque o eu Renato não Augusto tenho de problema. 2015 ele iria pra Copa, Eu pô. não tenho. Entende? É isso que Se eu fosse esse sempre. Renato É isso. Augusto aí que o É Corinthians isso. contratou. É isso que eu sempre falo. O que eu sempre falo é isso. O Corinthians ele caiu no mesmo erro que o São Paulo. O Corinthians, o São Paulo, ele foi buscar de novo repatriar Miranda, Alexandre Pato, Hernanes, Lugano. E isso a gente sabe que não funciona, entendeu? Uma coisa é você fazer assim, ó, o Lugano de 2006 que foi vendido,
Aí o São Paulo vai e traz, repatriata ele, né? Em 2007, um ano depois. O Lugano foi, no ano seguinte o Lugano volta. Não, São Paulo foi trazer o Lugano de novo em 2016, 2017. 10 anos Cori depois. o Corinthians perdeu o Renato Augusto em 2015 e foi repatriar o Renato Augusto em 2021 para 2022. E veio de um campeonato chinês, né? Tem essa também. E não é campeonato, não é. É uma diversão lá que a China tem, que é o futebol, mas não tem competitividade nenhuma. Nenhuma. Você vê jogadores como o Éder ter troféu de artilharia no campeonato chinês. O que saiu do Santos agora também, o Ricardo Goulart. Entendeu, meu querido? Então, vamos tirar o cavalinho da chuva, vamos cair na realidade. O Renato Augusto não é um jogador ruim. Não é isso que eu estou falando. Só que ele não é um jogador mais utilitário para os padrões do futebol de hoje em dia. Claro que ele sabe bater na bola, ele vai chapar lá de fora da área, vai fazer um golaço de vez em quando, vai enfiar uma bola de qualidade. Inclusive, a Mas assistência do gol foi dele. ele não aguenta aquele meio de campo do Flamengo na hora que começa a tocar a bola. Você tem que ter uns caras que tenham pulmão para correr em cima o jogo todo. Igual aquele time do Fernando Diniz, aquele time que o Fernando Diniz propunha jogo contra o Flamengo, que o time do Fernando Diniz era o jogo todo fazendo falta, picotando o jogo, Daniel Alves dando tapa na cara do Gerson, o Juan Fran colado no Bruno Henrique, entendeu? Os atacantes do São Paulo apertando a saída de bola o jogo todo, os 90 minutos. É só assim para ganhar do time do Flamengo. Igual o Palmeiras fez na final da Libertadores. O Palmeiras ganhou no músculo a final da Libertadores. Falar que foi na bola é mentira, foi no músculo, no gás, não deixou o time do Flamengo jogar. As poucas vezes que o time do Flamengo conseguiu jogar, ele quase ganha o jogo. No detalhe ali, na finalização, o Flamengo errou. Entendeu? Então Verdade. o Palmeiras ganha o jogo aqui, como o senhor Abel Ferreira diz, e aqui, ó, no pulmão, no coração. Entendeu? E coisa que o time do Corinthians com Ilha, Renato Augusto, Cantilho, Juliano, esse time pode ter tudo, menos pulmão. É uma coisa que chamou a atenção ontem também, no sábado, o jogo, eu achei o Balbuena perdeu muito lance pro William Potker, cara. Eu achei assim que a zaga foi formada por. Balbuena tá vindo do futebol russo, meu camarada. Você queria que o quê? O que, que você Ele queria? formou uma zaga mais envelhecida, né? Ele formou uma zaga com o Gil, que muitos corintianos dizem que é a zaga ideal para o time, né? Mas no primeiro jogo contra o Flamengo ele escalou o Bruno Mendes ao lado do Balbuena e contra o Avaí foi o Gil e o Balbuena. Achei uma zaga extremamente lenta. Isso jogando contra o Avaí. Então não sei se o Corinthians vai repetir essa zaga contra o Flamengo. Porém, hoje na notícia no GE deu que a provável escalação do Corinthians contra o Flamengo está na tela. Então teríamos Cássio, Fagner, Bruno Mendes, como eu já havia dito, Balbuena e o Fábio Santos. O Fábio Santos entrando no lugar do Lucas Piton. Do Queiroz, Cantígio ou Fausto Vera, como eu já tinha falado antes, e Renato Augusto. No ataque, Gustavo Mosquito, o William ou o Roger Guedes. Se o William estiver em condições, vai jogar o William. E o Yuri Alberto. É o melhor que o Corinthians pode apresentar, Dan. Mas será que é o melhor para o Corinthians virar essa partida? Ah, meu camarada. Para mim não é. Para mim, eu entraria. Eu não sou técnico, eu não entendo de coisa de tática, de nada, de esquema tático, mas eu entraria com três zagueiros. A zaga para mim do Corinthians é
O moleque é o uruguaio Bruno Mendes, na direita. O Gil na sobra e o Raul Gustavo pelo lado esquerdo. O Balbuena, para mim, é banco, entendeu? Mas, como eu disse, eu não sou técnico, tá? O Willian, para mim, é banco, entendeu? O Willian, para mim, é banco. O Cantígio, para mim, ele não é nem jogador, quanto mais titular de uma camisa pesada dessa, que é a camisa do Corinthians, entendeu? Então, na minha opinião, esse Corinthians aí não é o melhor. Isso é uma coisa que não estou falando agora. A gente conversa bastante, né, nos bastidores aí, Bruno. Não, não é? E você sabe a minha opinião. Você sabe que eu sempre falei desse time do Corinthians. Desde quando ele foi montado lá atrás, quando ele conseguiu ganhar aquela vaga, né, pro, para Libertadores, né? Com o Sim, sim. Silvinho até então. Então ali você monta um time envelhecido, mas com jogadores de qualidade, para jogar apenas 4 meses e meio, É, né? Foram é quatro isso. meses e meio. Então foi aquele sprint. O Corinthians ganha todos os jogos no Itaquerão, vai buscar um ponto fora de casa ou outro e consegue uma classificação para Libertadores. Mas eu sempre disse, agora tá da hora. Eu quero ver quando começar a próxima temporada, que esses caras tiverem que jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. É isso aí, mano. Não tá Esfarela. me surpreendendo em nada o time do Corinthians, entendeu? Vai me surpreender muito se ele conseguir se classificar amanhã. E você Agora, acha que se ele ir lá e perder o jogo, tomar uma goleada, que o Flamengo adora esse tipo de jogo, hein? O Flamengo, quando leva o segundo jogo para dentro do Maracanã, a maioria das vezes, Xará, é fatal. é pra Ele golear? enfiou. É para golear, é para golear. Ele pegou o time, o Tolima, que ganhou do Atlético Mineiro, no Mineirão. É. Todo mundo achou que o Tolima ia complicar a vida do Flamengo. O Flamengo enfiou 7. Teve uma Libertadores aí que o Flamengo enfiou 5 no Grêmio, do Renato Gaúcho, Foi no numa ano do título, né? De semifinal. 2019. O time do Flamengo adora levar esse segundo jogo para dentro de casa. Então, se o Corinthians sair para o jogo, que vai ter que sair e não tomar o devido cuidado, o Vapo. flamenguista adora. O Mineirão, o Maracanã com 60 mil torcedor, os caras vão empurrando bola para dentro, e não tem essa de respeitar adversário, não, entendeu? E você. Quanto que você acha que vai ser o jogo? Eu, Palpite. mano, eu não gosto de dar palpite em resultado. Eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo, mas eu não gosto de dar palpite, né? Falando assim exatamente quantos gols vai ser, porque cada jogo tem a sua história. Tudo pode acontecer. Um jogador pode ser expulso no começo do jogo, ou o outro pode sair machucado, lesionado, entendeu? O jogador que pode ser o melhor jogador da partida, ele pode sair machucado e mudar toda a história do jogo. Mas se acontecer tudo aquilo Que tá que está previsto. previsto, o Corinthians ele vai perder o jogo de 4-0. Ah, meu Deus. E você, torcedor corintiano? O que vocês acham? O Corinthians consegue o milagre do Maracanã? Ou o Corinthians agora se dedica na Copa do Brasil para tentar também virar um jogo adverso contra o Atlético Goianiense? Na minha opinião, não vou ficar nem em cima do muro, viu, Dan? 2-0 Coringão e o Coringão vai passar nos pênaltis. É isso. É Eu isso aí. acredito, cara. Eu É isso acredito. aí. Vai me surpreender e muito, e muito. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, a notícia que chegou agora há pouco, que deixou, ao meu ver, me deixou espantado, me deixou sem palavras, porque eu desacreditei. Vou colocar na tela aí, Degudan, a notícia. Inclusive saiu no site oficial, não do Corinthians, mas do meu timão, que é um braço aí do Corinthians. O Jô, o Jô fez um post nas suas redes sociais que questiona o seu afastamento do clube e reafirma o vínculo contratual com o Corinthians. Ou seja,
O Jô não saiu do Corinthians, o Jô tá de férias. É isso mesmo? Bom, Brunão, eu não posso afirmar nada, mas isso me fez acreditar que mais uma vez a diretoria do Corinthians mentiu para o torcedor, desrespeitou o torcedor, desrespeitou a entidade, né? O Corinthians, fazendo esse tipo de situação, igual aquela investidora Tausa. Tausa é assim que se fala? Se pronuncia Tausa, uma empresa fantasma, inexistente, que disseram bancar salário, parte dos salários de algumas das contratações milionárias do que o Corinthians fez. O Corinthians, ele vem, cada hora ele vem com a história de que pagou parcela do estádio, de que não sei o quê, de que. E toda hora isso é desmentido. E agora, para fechar com chave de ouro, quando você pensa que o São Paulo fez a maior merda do mundo, que foi bancar salários para o Daniel Alves jogar no Barcelona e agora no Pumas do México, o Corinthians agora vai pagar 700, como você mesmo fala, Brunão, 700 quilos de picanha pro Luan fumar narguile e beber cachaça na Baixada Santista. E agora tudo indica que está pagando 900 quilos de picanha pro Jô ficar em casa e resolver suas pendências familiares com filhos, com amante, com. Enfim, que é a vida do camarada, ninguém tem nada a ver com isso. Mas como é que o Corinthians chega? Olha o papelão. O cara chega, o diretor de futebol fala: rescindimos o contrato de forma amigável. Aí o Vitor Pereira vai e fala: eu queria muito contar com ele, mas da forma que ele agiu, o Corinthians achou melhor desligar e coube a mim respeitar. E, não, e um mês depois a gente fica sabendo que nada disso é verídico. E o mais engraçado de tudo, sabe o que que é? É que quando o Corinthians dispensa, né, dispensa o centroavante, o Corinthians já tinha trazido o Júnior Moraes, né, que ninguém fala, desapareceu, É outra enganação do futebol. desapareceu, tinha trazido o Júnior Moraes. O Júnior Moraes é o Éder do Corinthians. E aí, cara, É o Navarro do mas Corinthians. existe uma diferença ainda, é um jogador que ainda jogou Champions, né? Tava jogando Champions League pelo Shakhtar. Os outros, esses dois aí que você falou é inqualificável. O do Palmeiras, então, não vou nem. É. Deixa. No boletim do Palmeiras, a gente fala. Não vou falar Não, de Palmeiras aqui, o não. Éder jogou Champions, não jogou? Jogou Champions, jogou Champions, Eurocopa. Sim, mas O uns fato de 200, você jogar 200 anos Champions não quer atrás. dizer nada, viu? Não, mas 200 anos É. atrás. O João Moraes estava jogando há pouco tempo pelo Shakhtar aí ainda. Mas, enfim. Vou falar nem de São Paulo, nem de Palmeiras no boletim do Corinthians aqui, não. O que acontece é o seguinte, meu irmão. Contrataram o Júnior Moraes para ser reserva do Jô, certo? O Jô saiu, o Júnior Certo. Moraes machucou. O Roger Guedes foi passado para centroavante, brigou com o Vitor Pereira, Nego, não quis jogar de centroavante. Foram lá, pegaram o melhor jogador do Corinthians. discordo. Sem querer te cortar, mas discordo. O Júnior Moraes veio para ser titular. Tá, Ele enfim. veio para ser titular. Eu só quero fazer, eu só tô tentando fazer uma linha do tempo aqui pro torcedor corintiano tentar entender e me ajudar a entender essa salada mista aí. Então vamos lá. O Júnior Moraes chegou para ser titular, porque o Jô não estava aguentando, o Jô não entrava em forma, aí o Jô foi pro pagode, foi rescindido o contrato do Jô, aí o Júnior Moraes não fez gol nenhum no Corinthians, foi lá, machucou, aí o Roger Guedes, que era um jogador de lado, foi para centroavante, brigou com o Vitor Pereira, não quis jogar de centroavante. Aí o Corinthians pegou inteligentemente, pegou o Mantuan, que estava se destacando no time do Vitor Pereira, mandou lá para o Zenit, trouxe o Yuri Alberto como solução para o centroavante do Corinthians para fazer gol. O Yuri Alberto não conseguiu acertar um chute no gol ainda, e aí apareceu o Jô como uma opção para a falta de gols do Corinthians. E aí o que acontece? A diretoria do Corinthians, como não rescindiu, coloca uma enquete. E aí? Não a diretoria, tá? Alguns torcedores. E aí, torcedor? Você perdoaria o Jô? O Jô ainda tem condição? Porque é o seguinte, cara. O Jô é um bom jogador. Não vou eu Ótimo. aqui.
leviano. Falar que o Jô não joga Ótimo nada. jogador. Eu não vou falar que o Ótimo. Jô não joga nada. O Jô deu um título brasileiro pro Corinthians. Sozinho. O Jô fez gol em 2017 praticamente de ponta a ponta, né? Ótimo, ótimo E jogador. hoje, se o Jô chega pro Corinthians, Louco. Ó, ele louco, mango assado, ele é melhor que qualquer atacante que tem no Corinthians. Yuri Alberto, Roger Guedes, Companhia Limitada. e tô pra te dizer, torcedor corintiano, que ele vai ser reintegrado. Eu E ele vai também, ser eu também. reintegrado e vai ser a gota d'água e o treinador Vitor Pereira vai pedir o boné dele. Bom, Nego Dan, vamos embora com essas notícias do Partiu, Corinthians. partiu. Notícias tristes, né? Espero que o Corinthians Melancólicas. consiga ser um pouco mais transparente com o seu torcedor e espero de verdade que o Coringão passe amanhã do Flamengo e se classifique às semifinais da Libertadores. Rapaziada, curta, comenta, compartilhe nosso vídeo aí e espalhe para a massa. Passe para fiel aí o que a gente tá falando do Corinthians aí. Se vocês concordam, dá um like. Se vocês não concordam também, deixa um like, deixa dislike, o que vocês quiserem aí. Mas ajude a gente aí a alcançar novos torcedores aí, tá bom? Tamo junto. Até logo.